Boa noite. Que alegria podermos estar juntos bem durante a semana, né? Não é o hábito nos reunirmos durante a semana, mas é sempre uma alegria e um prazer poder estar na casa de Deus. Não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. A despeito da correria, né? Das múltiplas atividades que temos durante o dia, às vezes do dia difícil, do dia cheio de atividades, a gente poder dar uma freada e estar juntos na casa de Deus para louvar, é muito bom. Então eu peço que você tire a sua mente das coisas lá do seu dia, atribulado como tenha sido ou não, e se concentre aqui, ou agora, né? Para poder desfrutar da presença, do amor, da companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito especial. Ele vai pôr já ali para mim, e eu já acho que vou falar já no começo para não interromper o final. Eu não gosto de mencionar isso no final, mas sei quantos não estavam ontem aqui estão hoje, só para eu ter uma noção. Nós temos bastante gente, então, em consideração a vocês, eu vou repetir o que eu falei ontem. Os materiais, ontem já saiu metade do que eu trouxe. Então, hoje nós temos só a metade, né? São materiais em CD e DVD. Eu não canto não, viu? Que às vezes as pessoas olham e não prestam atenção direito, chega lá no fundo e fala: nossa, irmã, a senhora fala e ainda canta. Eu falei: mas por que eu canto? Não canto. Não, a senhora tem CD. Eu falei: CD de palestra. Ok? Palestra, para você pôr no carro enquanto dirige, para chegar no seu destino, você vai me aguentando lá, né? Vai ouvindo as histórias. Esse sobre relacionamento conjugal, o sermão do sábado, o sermão que vocês ouviram sábado está nesse material aqui, nesse azulzinho. E mais 7 temas, são 8 temas, são 9 temas em cada CD. Nesse aqui, eu falo sobre depressão, ansiedade, estresse, autoestima, violência familiar, né? Como trabalhar o envelhecimento. Então, são temas bem importantes para a sua vida. CD também de áudio. Nesse, educar filhos pequenos e pré-adolescentes, como falar de sexo com as crianças, como ensinar limites, como ajudá-los a obedecer, como trabalhar com luto, ensinando a criança a enfrentar o luto. São também 9 temas e também CD, ok? Esse aqui é DVD, DVD sobre mãe de filho pequeno, mãe de filho grande, mãe de filho adolescente, a mãe de filho casado, a mãe que já é sogra, a mãe que é avó. Como a mãe trabalhar os seus conceitos consigo mesmo para evitar de trazer problemas e aborrecimentos para o filho. Tá bom? Esses materiais aqui, cada um deles custa $20. Esses aqui. Agora eu vou falar de outros. Enquanto o Amor Ainda é Jovem, um DVD para jovens casais até 10 anos de casados. É excelente porque ele vem com tarefas para o casal fazer e melhorar o seu relacionamento em 8 semanas. Fantástico. Sexualidade e ter filhos ou não, finanças, tudo isso. Simplesmente Mulher é um DVD para mulheres, viúvas, solteiras, mulheres que têm filhos adotivos ou que casa e o marido tem filhos. Como lidar com todas essas situações, as que vivem sozinha, as que ainda querem casar, as que não querem mais. Palestra para todas as mulheres para poder aprender a lidar com as dificuldades, ok? Ensinando a Criança é um DVD para pais educarem os seus pequenos nos caminhos do Senhor. Culto familiar, adoração a Deus no sábado, erotização precoce, uma boa estrutura familiar, como promover uma boa estrutura familiar. Gente, são temas simples e de a linguagem fácil, não tem nada difícil de entender e nem difícil de executar. Bem prático, assim como vocês me ouvem falar aqui, os temas aqui estão de forma bem prática também. E esse outro, Livre para Viver, é um DVD para a família toda, desde a família que está recebendo primeira vez o casal que deixa de ser casal e vira família, e até quando está na terceira idade, que os filhos já não estão mais juntos, está só os dois. Okay, obrigada, pastor. Está só os dois, então esse é um material excelente que vai ajudar você também. Eu já tenho só metade deles, eles vão estar à disposição lá no final para aqueles que desejarem adquirir, tá bom? Será um prazer poder atendê-los. Vamos lá. A nossa fala de hoje são os princípios bíblicos para a formação da família. Será que existem alguns princípios que devem ser guiados para a gente formar uma família? Eu fico impressionada. Como, por exemplo, um engenheiro
Não sei se tem algum engenheiro aqui. Quanto tempo estuda um engenheiro para se formar em engenharia? Quanto tempo? 5 anos. Quanto tempo estuda um médico? 7, 8, 10. Se fizer uma especialização, né? 6 mais 3 especialização, dependendo da especialização, 5. Professor, um professor de séries iniciais, quanto tempo estuda? 4 anos. Um psicólogo? 5 anos. Um pastor? 4 anos. Olha, as profissões me parece que giram aí, 4, 5 anos. E para ser mãe, quantas faculdades você fez? Não fez faculdade? Faculdade de ser mãe? Não? Não? Você é pai? Quantas faculdades você fez para ser pai? Como é que é o nome da faculdade? Eu acho que não dá diploma isso. Olha, não é impressionante que para uma das coisas mais importantes da vida, a gente não tem uma formação formal, vamos dizer assim. Não vem. Não tem como, para estabelecer uma família, quando você vai casar, né? Quando você vai casar. Pastor, quando você fez teologia, você já era casado? Não, casou depois. Lá em teologia ensinaram como é casar, tal, deram essa aula assim. Não, mas nem para o menino, nem para pastor eles fazem isso. Não é impressionante? E a gente se arrisca a fazer o serviço sem nenhum tipo de preparo. Olha para os jovens. Eu vou casar, eu quero casar e casa. E aí depois começam a vir as coisas e ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como resolver. É muito despreparo que acontece com a gente quando a gente vai casar. Eu também lamento informar, mas também não fiz nenhum curso para casar. Aliás, eu fiz um curso de noivos. Eu amo rir depois dessa frase, porque os cursos de noivos são incríveis. Fazê-los ou não fazê-los, não acrescenta muito, porque as surpresas são demais. Mas Deus ensina. Existem alguns princípios, sabia? Existem. A gente aqui não dá bola, ou quando está muito apaixonado, a gente não presta atenção. Mas existem princípios. A primeira vez que eu vim aos Estados Unidos, já faz um bom tempo, uns 10 anos ou um pouco mais, eu fiquei encantada. Morávamos numa casa muito grande. E eu fiquei encantada quando cheguei aqui nesse país, porque nós tínhamos um grande problema na minha casa, onde eu morava no Brasil. Um telefone de fio. Então, quando ele tocava, ninguém queria ir lá atender. Era sobrado, tinha que descer, tinha que atender. E aí, era sempre para o pai o telefone. Aí, para o pai, eu não quero atender. Ninguém queria atender. Quando eu cheguei nesse país aqui, era uma novidade. Telefone com bases. Era sem fio e tinha 2, 3, 4 aparelhos. Nossa, quando eu vi aquilo, eu fiquei louca. Falei, dá para pôr um na cozinha, um no quarto, outro na sala. Acabou a briga na minha casa. Vou levar um negócio desse. Quando $34 era o preço do aparelho, com 3 bases. Claro, 3 bases. Fiquei doido, comprei logo um. Falei, vou fazer o maior sucesso quando chegar no Brasil com esse negócio. Levei, toda feliz. Como uma boa brasileira, brasileiro não sabe nem o que é manual. Americano não abre nada sem um manual do lado, né? Mas a gente é o inverso. Falei, como é que eu não sei usar um telefone? Coisa mais prática e básica que tem um telefone. Liguei todos na tomada para carregar e já botei nas tomadas e liguei já os fios todos, não sei o que lá. E daqui a pouco começou a chamar, todo mundo queria atender, né? Os meninos, então, e atende e tal. Depois de mais ou menos uns 15 dias, os irmãos da igreja começavam a reclamar. A gente liga, mas ninguém atende, chama, ninguém atende. O que está acontecendo? Não chama. Não, a gente não ouve. Não. E ficou aquele clima. E eu falei, será que está estragado? Geralmente no Paraguai a gente compra coisa porcaria, mas nos Estados Unidos costuma ser tudo funcionar. Não consegui entender, não falo inglês. Fiquei lá, guardei os aparelhos tudinho, voltou bom e aparelho de fio lá para o lugar. Recebi um sobrinho que fala fluente em inglês. Eu falei, me ajuda, você deve entender o que aconteceu com esses telefones. Porque eu comprei e tal, expliquei tudo para ele. Aí ele falou assim, tia, cadê o manual? Eu falei, manual? Sei lá. Eu falei, tia, acha o manual, nós temos que ver o que aconteceu. O manual deve explicar, alguma coisa errada a senhora fez, porque esses aparelhos americanos costumam funcionar. Depois de procurar muito, achei. Ele começou a ler, ele falou, tia, aqui diz que tem que dar a primeira carga de 16 horas. A senhora deu? Eu falei,
Eu botei na tomada e já saí usando. Ele fala aqui, ó, que se não der essa carga de 16 horas, depois de uns ele vai funcionar, mas depois de uns 15 dias ele para e a bateria nunca mais carrega. Eu falei, que precisão. Que precisão o negócio. Era justamente fazer uns 15 dias. Aí eu pensei comigo, quando eu for convidada de novo aos Estados Unidos, eu vou trazer outra bateria, porque eu descobri que era só tirar uma e colocar outra, e aí dar a carga que precisava, não precisava trocar os aparelhos todos. Fiquei, assim, levemente conformada. Poucos meses depois, eu tinha um convite para cá, vim aqui e fui comprar as baterias. Falei, são 3. Entrei na loja, $11 cada bateria. Aí eu falei, ok, vou levar outro aparelho. Peguei outro aparelho, levei. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa, 16 horas ligado na tomada, ninguém liga, ninguém atende, deixa ele carregar, que eu não quero mais outro prejuízo. Aprendi a duras penas. Sabe por quê? Porque a gente não lê o manual, a gente não acha que isso é importante. Eu, né? Não li o manual, não achava que era importante, não achava, eu sabia fazer. E muitos de nós achamos exatamente isso com relação aos princípios bíblicos. Achamos que sabemos como fazer. E não nos importamos com o que diz o Senhor a respeito disso. Mas Ele diz. E nós vamos conversar exatamente sobre o que Ele diz. Dá para abrir a tela, porque eu sou um pouco míope, Robson, me ajude. E aí está muito longe a letra. O primeiro princípio está em Lucas 10, 27. O primeiro princípio diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro princípio. Há 17 anos no consultório, eu recebo casais e famílias, e uma das maiores questões que trazem mais prejuízos ao relacionamento é o descumprimento desse princípio. Às vezes, um dos dois amam mais a si mesmo do que ao outro, ou amam mais ao outro do que a si mesmo. Nós vamos usar a palavra amor, porque a nossa língua é pobre, mas não pode ser amor. Porque amor de verdade coloca Deus em primeiro lugar e coloca o outro exatamente na mesma linha. Isso é amor. Quando você tem mais amor a si mesmo do que o outro, não é amor, é egoísmo. E quando você ama mais o outro do que a si mesmo, é menos-valia, não é amor. Mas a gente chama tudo de amor porque a gente não consegue definir isso. Então, esse princípio aqui sendo transgredido, o relacionamento sofre. Não há possibilidade do relacionamento crescer, de dar certo um casamento. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu me torno impossibilitada de amar o meu marido se eu não amo a mim mesmo. Eu não tenho como amá-lo. Porque eu só posso dar o que eu tenho. Eu não tenho esse amor para mim mesma. Como eu poderei amá-lo? Nós teremos uma palestra só sobre isso, mas ela será específica para os casais, essa palestra. Porque é importantíssimo no relacionamento conjugal. É condição sine qua non para poder esse relacionamento funcionar. Essa linha de amor. E é princípio básico para a família também. Por isso eu estou mencionando, mas hoje mais rapidamente, porque ele é um dos princípios que eu vou falar. Mas tem uma palestra só sobre isso, que a gente vai conversar na sexta-noite. Então, isso aqui é muito sério. Esse amor precisa ser desenvolvido na mesma linha. Não pode ser só para mim, não pode ser só o outro. É de duas vias. É de duas vias e é extremamente importante para poder funcionar bem o relacionamento. Olha lá, segundo princípio está em Gênesis 2, 24 e diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O princípio envolve 3 coisas: deixar, unir e uma só carne. Existe uma ordem nisso, vocês perceberam? O princípio vem com uma ordem, o princípio não vem assim. Por isso se torna uma só carne, depois se une e então vai deixar pai e mãe. Ele coloca numa ordem, porque a ordem tem significado. Primeiro deixa, porque se você não deixa, não tem como unir. Não tem como unir o que não deixou lá. Então o Senhor propõe uma ordem para isso, e eu quero trabalhar essa ordem com você. O deixar envolve 3 aspectos muito importantes para um casamento poder dar certo. O primeiro aspecto é o aspecto geográfico. Deixar geograficamente.
tem que sair da casa dos pais. Tem que. Eu não conheço vocês, eu não sei a vida de ninguém. Logo mais, assim, terminado o que eu estou fazendo aqui, eu vou embora. Então, eu estou falando. Não dá para viver debaixo do mesmo teto todo mundo. Nós temos uma mania no Brasil, às vezes, fazer um puxadinho. Conhece essa história? Eu comprei um terreno grande, constrói aqui para um, constrói ali para outro, constrói, fica todo mundo no mesmo lugar. Quando dá um BO na casa de um, corre todo mundo para lá para auxiliar. Não, e a gente puxa a sardinha para a lata de quem? Dos filhos, claro, da nossa. Se minha filha está casada e o cara começa a gritar com ela e maltratar, o que eu vou fazer? Apoiar ele? Eu corro para salvar quem? É instintivo. Por isso eu não posso ficar morando do lado. Porque eu vou correr para socorrer. E quando os dois estão casados, os dois precisam aprender a resolver. Não é pai e mãe que vai resolver mais isso. Isso a gente tem que entender. Geograficamente tem que sair. Sair de perto. Meu marido sempre dizia, eu amo a minha sogra, ela mora a 1000 quilômetros de distância de mim. Dizem que você saber se você realmente tem um bom relacionamento com o seu, você para ir para a casa da sua nora, para a casa do seu genro, não pode ser tão perto que você vai de chinelo e não pode ser tão longe que tem que levar uma mala grande, que implica em ficar muito tempo. Dizia certa vez alguém que você tem que ir, fique segurando a bolsa todo o tempo quando for visitar a nora. E eu fiquei curiosa, por que tem que ficar segurando a bolsa? Para a nora poder saber que você já está de saída. E ela ficar tranquila. É um exagero, claro, mas é para você poder entender que o espaço precisa ser respeitado. Queridos, um casamento, quando a gente não respeita aquilo que Deus coloca como princípio, as coisas começam a degringolar, começam a dar errado. Porque o casal que forma um novo núcleo familiar, ele precisa dessa independência, desse deixar geográfico, ter o próprio espaço. Porque se mora na casa do pai e da mãe, quem que dá as regras? O dono da casa. Isso é coisa mais natural. A casa é minha, as regras são de quem? São minhas. E aí o outro já é grande, já está com relacionamento, formando núcleo familiar, tem que se submeter a regras dos pais. Isso não é plano de Deus. Eu estava uma vez falando na televisão e nós tínhamos ligação direta para interferir e um rapaz falou assim, a senhora está exagerando. Eu ganhei um terreno, do lado do terreno do meu pai. Eu ganhei. Eu estou começando a vida, eu não tenho condições. Então é lá que eu preciso construir minha casa. A senhora acha que eu não posso construir minha casa lá? O que a senhora acha que eu devo fazer se eu ganhei? Falei exatamente isso. Eu falei, venda, pega o dinheiro e compre em outro bairro. Melhor em outra cidade. Você quer começar em paz? Faça isso. Preserve isso. Isso é muito importante, queridos. Não dá para brincar com isso. Olha, atendi um casal em que eles tinham um problema muito sério com a questão geográfica. Ele era fazendeiro e a fazenda da mãe, viúva, ficava do lado da dele. E a esposa preparava a mesa. Ela disse, Dilene, eu faço tudo o que ele prefere comer, coloco na mesa, eu arrumo. Uma mulher caprichosíssima, eu ponho tudo bonito. E eu vejo a caminhonete dele passando em frente à nossa fazenda e entrando na porteira da mãe dele. Lá por umas 3, 4 horas da tarde. Estou com quase tudo pronto. Então, ele demora umas 2 horas mais ou menos. Eu já contei no relógio, isso são todos os dias. Quando ele volta, eu falo, amor, está tudo pronto. Ele falou, já comi lá em mamãe. E aí, o que eu faço, diz ela? Como eu faço? Não tem condição. Então, geograficamente, às vezes se manter afastado facilita esses limites serem estabelecidos. Se você está aqui e a mãe está no Brasil, é um afastamento ótimo. É uma distância boa que você tem. E se está todo mundo aqui, não é que não pode estar perto e junto. Pode. Mas tem que estabelecer os limites, porque quando as coisas ficam... Quando está tudo bem, tudo ótimo. Mas quando as coisas ficam difíceis,
É que os limites são importantes entrarem aí na questão. O deixar precisa ser financeiro. Essa história de eu caso, mas aí mamãe e papai continuam me ajudando financeiramente. Não pode, só pode casar se pudesse sustentar. Não tem autonomia, não casa. Mas já fez o que não devia, vai fazer o quê? Olha, não casa, não casa. Você tem que ser dono da sua autonomia. Às vezes quer casar no mesmo padrão que está o pai e a mãe, que já está 40 anos casado. Já conquistou muitas coisas. Quem está no início do casamento, não consegue ter tudo que o pai e a mãe têm com 40 anos de uma construção. Lembro quando fomos nos casar, começamos a comprar as coisas devagar. E muito cuidado com o estilo de vida americano, que alguns brasileiros se contaminam rápido. Vai comprando e fica uma dívida que nunca mais pode sair do país. Eu não conheço a vida de ninguém, estou só falando. Mais de 10 anos vindo nesse país, mais ou menos eu sei que alguns se enrolam bem. Né? Quer viver assim, não, compra o que pode comprar. Tem que cuidar com essa independência financeira, ou deixar financeiro. Eu costumo dizer assim, você faz as contas que você possa pagar. Não pode pagar, não faça essa conta. Não faça. Não faça. Tem pessoas adultas casadas que agem igual criança. A minha filha era pequenininha e ela falou, mamãe, eu quero isso. Eu falei, filha, mamãe não tem dinheiro. Paga com cartão. Aí eu sentei com ela e eu fui explicar. Eu falei, filha, o cartão, ele quer dizer que eu tenho dinheiro lá. Então, eu uso enquanto eu tenho dinheiro. Então, o dinheiro acabar, eu não posso usá-lo mais. Expliquei para ela como que funciona o cartão. E muitos adultos agem com um raciocínio igual da minha filha, quando me fez essa pergunta aos 4, 5 anos de idade. Eu não tenho dinheiro, mas tem cartão. Passo o cartão, e passo o cartão, e passo o cartão, e passo o cartão, e vai passando e não tem dinheiro, mas passa. Fazer o quê? Atendi um casal no consultório e eu via que eles estavam com muitas dificuldades em muitos aspectos da vida. E o negócio estava apertando tanto lado que eu pensei comigo, aqui o problema é financeiro. Eu fiquei matutando umas semanas, eu falei, só pode ser financeiro, porque nada que é onde a gente pega consegue ajustar. Então, tem algum furo muito grande que está perturbando que eu não consigo ajustar o resto. A próxima sessão, sentei com os dois, já um casal de meia idade, filhos já quase adultos, e eu disse para eles assim, como é que vai a questão financeira? Ele olhou para ela olhou para ele. E olharam para mim. Eu falei, de quanto é a dívida? Aí ele falou assim, como é que a senhora sabe? Ele já ficou assustado, porque quem deve morre de medo de ser, né? Eu falei, não fui investigar nada, não. Só quero saber como é que está. Ele falou assim, a do cartão de crédito? Eu falei, isso tem outras. Não, a gente não deve muito, não, só 50 mil. Eu falei, isso não é muito? Olha a perspectiva, não é muito, só 50 mil. Quer dizer que ia aumentar. Porque se eles já acharem que é muito, então para. Os dois com carro novo, tudo lá, pagando a conta. Aí eu falei, como é que vocês estão lidando com isso? E quanto é o salário? Juntando de nós dois, 3.700. Eu falei, qual a perspectiva para pagar esses 50 mil? Não tem. Aí o marido não funciona sexualmente. Aí começa a desandar toda a história. Eu não vou relatar para vocês tudo que está errado nesse casamento. E eu tentava corrigir de um lado, ia para o outro, ia para o lado, para o outro. Eu falei, só pode ter dívida nessa história. Porque eu tento corrigir de todo lado, nada funciona. A dívida? A senhora White diz que dívida é igual o quê? Lepra. Talvez você não saiba o que a lepra faz, porque a gente não tem mais essa doença assim tão comum. Mas ela diz, evite como se evita a lepra. Porque a lepra faz perder os membros sem sentir. Sem sentir. Meu marido foi fazer um trabalho evangelístico num leprosário e eu fiquei apavorada. Eu nunca tinha tido contato assim, lá no Brasil. E as pessoas sentavam para assistir as reuniões, passava e tal, e às vezes levantava, ficava um dedo. Elas se levantavam e iam embora e o dedo ficava para trás. Nem percebia. Então, situações muito dramáticas. Então, quando você entende o que é a doença, você entende o que ela quis dizer. É uma coisa que vai contaminando, você nem percebe. Então, muito cuidado, independência, deixar o pai e a mãe financeiramente e viver dentro da sua possibilidade.
É princípio para um casamento dar certo. Um casamento que tem dívida não vai funcionar bem. Não vai. Não vai funcionar bem. E não sou eu que estou falando, é o Senhor que está dizendo. Deixar emocional é outro problema. Casa no papel, mas não casa na realidade. Dependente emocionalmente do pai e da mãe. É como se não tivesse cortado o cordão umbilical emocional. Vai tomar uma decisão ao invés de combinar. Marido e mulher? Mãe. Pai, a gente tá... Tava um casal assim. Um homem inteligentíssimo. Mexe com computação, programação de computador. Um cara fera. Ela advogada, uma mulher inteligente também. Extremamente dependente do pai. Vamos trocar de carro? O marido falou, vamos trocar de carro? Vamos. Mas espera aí. Pega na cara do marido o celular. Pai, a gente quer trocar de carro. O que você acha que a gente deve trocar? Ó, como assim? O marido dela é aquele indivíduo que está do lado e não o pai. O pai não tem nada a ver a marca do carro, a qualidade do carro, a quilometragem do carro. O pai não tem que se meter nisso. Tem que resolver com o marido. Esse marido vinha lutando há anos para fazer com que ela se independesse do pai. A situação emocional dele ficou tão grave. Ele trabalhava numa multinacional e um dia, no escritório, ele lá fazendo as programações, então ele caiu duro assim, ó, pum, no chão. Chamaram a ambulância, aquela agonia toda, levaram para o hospital, tal, o médico fez lá a avaliação e disse, olha, ele está com um profundo nível de estresse emocional. Precisa de uma ajuda psicológica. Ele resistiu para lá, resistiu. Vindo no carro, quase desmontou o carro e bateu tudo, porque vindo no carro, no semáforo, na hora que ele parou no semáforo, apagou de novo. Sabe o que é isso? É as emoções freando o indivíduo, dizendo assim, cara, resolve, tem coisa errada. Aquilo que a gente conversou ontem. Finalmente ele resolveu buscar ajuda, já separados dentro de casa. Ela já estava na casa da mãe e ele morando na casa, e ele voltou para a casa da mãe dele. Uma filhinha, coisa mais linda, 4 aninhos de idade, os dois separados. E aí ela desesperada que ela queria o casamento, vieram à terapia. Mas estavam separados. Aí ele falou, Dilene, eu resolvi separar por conta da minha vida. Se eu ficar junto, eu vou morrer. Uma hora que me der um negócio desse, eu não volto mais. Porque ela não me respeita. Ela não combina as coisas comigo. Tudo é pai, tudo é mãe. Voltou para a casa da mãe, está lá na casa da mãe. Tudo que é para fazer é a mãe que manda, é o pai que resolve, é a mãe que influencia, é o pai. Eu não sei o que fazer, então não quero mais o casamento. Pessoas ótimas, incríveis. Eu falei, você não quer mais o casamento ou você não quer essa situação? Você gosta dela? Eu gosto, gostaria de continuar o casamento, mas é impossível desse jeito. Falei, só perguntei se você quer o casamento. Quer? Porque se você quer, e ela também quer, isso vai dar certo. A gente vai trabalhar para isso funcionar. Ok, os dois concordaram. E aí nós fomos trabalhando ao ponto de que vai procurar um apartamento, foram procurar um apartamento, agrada os dois, vamos começar as novas regras, vamos trabalhar. Tá? 4 meses de terapia, entraram no apartamento deles. Só os dois. E aí começaram a construir a vida. Fiz um acompanhamento ainda de 7 meses depois da entrada no apartamento, só com apoio terapêutico. Uma vez por mês iam lá, a gente combinava as regras, iam lá, cumpriam, tal. Pessoas inteligentes, capazes, amavam um ao outro, só estavam fazendo tudo do jeito atrapalhado. Finalmente, com a graça de Deus, estão lá construindo a vida. Ele mudou de emprego, saíram de perto da mãe dela e estão caminhando com as próprias pernas. O deixar emocional. Outro dia atendi um casal, ele falou assim, é porque a gente briga demais, lá, foram contando. Porque a mãe, porque o pai, todo mundo se mete na história. Eu falei, o problema é que vocês não casaram. Não, a gente casou. Eu falei, não, vocês não estão casados. Não, a gente está casado. Não, vocês não casaram. Não, a gente casou dia tal e tal. Falaram a data do casamento. Eu falei, não, vocês não casaram. A gente tem a certidão, a senhora quer ver? Eu falei, não, porque vocês não casaram. Como? Por que a senhora está falando que a gente não casou? A gente tem a prova disso. Eu falei, porque isso é só um papel. O casamento tem que ser efetivado de fato. E para haver casamento, não é só morar embaixo do mesmo teto, ter um papel dizendo que vocês dois são casados. Tem que haver casamento, vocês têm que viver um para o outro, tem que deixar emocionalmente. Fomos trabalhar com eles também. Um outro caso muito interessante é um senhor me procurou e disse assim, a minha mulher vai se separar de mim, ela me deu 1 semana de prazo. Falei, boazinha ela, você tem 1 semana então para correr atrás, o que está rolando? É porque eu almoço com a minha mãe todo domingo. A gente é casada há mais de 25 anos. E a minha mãe ficou viúva e eu prometi que todo domingo eu almoçaria com ela. Para ela não se sentir só. Mas às vezes minha mulher quer passear, quer viajar, quer ir não sei para onde.
E eu já disse para ela, qualquer dia, domingo é o dia da minha mãe. Falei, mas não dá para negociar um sábado, uma segunda, uma quarta. Tem que ser domingo. Tem que ser domingo, que é o dia que a minha mãe se sente mais sozinha. Olha o erro. Não tem que ir lá fazer companhia para a mãe todo domingo. Casou. Só se a mãe for inválida, uma velhinha, uma idosa que necessita de cuidados. Se ela andar com as próprias pernas, raciocinar com a cabeça e se mexer, não tem que fazer isso. Falei para ele, você vai perder sua esposa por causa disso. Não quero perder, por isso que eu estou aqui, me ajude. Eu falei, que tipo de ajuda você quer? Eu queria que a senhora convencesse minha mulher. Eu falei, esse é o jeito errado. Você tem que fazer o jeito certo. A prioridade é a esposa. Você casou-se. Logo, a prioridade é a sua companheira. E o que a senhora acha que eu devo fazer? Deve trocar o dia da sua mãe. Ela vai morrer, ela sofre do coração, doutor. Eu falei, mas não morre não. Morre, ela já falou que se ela se contrariar demais... Eu digo, é ela que falou. Mãe é um bicho chantagista. Mãe é terrível. Aí eu falei assim, ela não vai morrer não, ela vai, então ela passa mal de verdade. Eu falei, mesmo, ela fica ruim mesmo, falta ar. A mulher é artista. Aí eu falei para ela assim, vamos, você quer ou não quer o casamento? Não, eu quero. Falei, então vamos lá, vai dar trabalhozinho, mas dá para resolver. E o que a senhora acha que eu devo fazer? Eu falei, vamos combinar, você vai ter uma conversa com a sua mãe, mas vai ser num domingo, falei para ele. Leve ela para almoçar, como de costume. Vai ser o dia do funeral, presta atenção. Você vai lá, você sabe o remédio que ela toma quando passa mal? Sei, você vai botar um no bolso. Você tem o telefone do SAMU? Vocês sabem o que é SAMU ainda? Ele falou, né, a gente sabe, é uma emergência. Então você anota, bota o celular ali já para chamada número 1, chamada de emergência. Você vai sair com ela e você vai contar para ela tudo que ela já sabe, que seu casamento está ruim, que as coisas estão difíceis, que você não quer nunca mais ser no domingo, mas que você quer priorizar a sua esposa, que você vai trocar o dia que ela pode escolher, o dia que ela quer almoçar com você a partir de agora, mas que não pode ser mais assim no domingo. Que um dia que sua esposa quiser ir à praia, você vai ter que ir. Se ela quiser um dia ir ao shopping ou almoçar com você, só com você no domingo, depois de 25 anos de casado, eu penso que ela merece um serviço desse. Então você vai combinar com a sua mãe, vai explicar para ela. Eu não tenho coragem não, doutora, ela vai passar mal. Eu digo, calma, eu vou te ensinar como agir. Quando ela começar, você tira o remédio e fala, mãe, está aqui o remédio. Se ela estiver passando mal de verdade, ela cai dura ali mesmo, não dá tempo de tomar o remédio. Mas se ela olhar para você e ficar brava, é porque ela está boa. Continue a história. Continue a história e diga, mãe, está muito ruim, vou chamar o SAMU. E chame a ambulância. A senhora garante que isso vai dar certo? Eu falei, garanto. Às vezes a gente garante umas coisas sem saber, mas a gente garante. Falei para ele, garanto. É porque ninguém morre porque fica sem almoço de domingo, não, tá? A gente morre de outras coisas. Falei para ele, garanto. Vai lá, rapaz. Força, coragem, seu casamento vale a pena. Dei aí umas injeções de ânimo, botei coragem no indivíduo. Foi-se embora. Voltou depois de uma semana e pouco, voltou ele. A senhora conhece minha mãe? Falei, não. Conheço não, eu devia conhecer? Nossa! Ela fez que nem a senhora falou. Falei, eu nem me lembro mais o que eu falei. Ela fez o quê? Ué, quando eu falei para ela aquilo assim, que a minha mãe, ela já começou a sentir, ai, meu filho. Aí eu peguei a pílula assim e falei, tá aqui, mãe, seu remédio, tome logo. Ela olhou, ai, menino, que brincadeira é essa? Quer me matar? Falei, ficou bravo? Ficou. Aí eu pensei, não vai morrer. Falei, eu te falei que isso não mata. Isso não, outras coisas matam, mas isso não mata. Aí ela ameaçou, eu falei, eu estou passando mal de verdade. Eu falei, então, peraí que eu vou chamar o SAMU. Para com essa brincadeira, menino. E não sei o quê. Ele falou, mãe, estou falando sério, preciso cuidar do meu casamento. Olha, eu me enchi de coragem quando eu vi que ela não caiu mesmo. Eu vi que ela se manteve sentada e a senhora disse, só cai na primeira, se cair, não cair da primeira vez, não cai mais. Eu fui falando. E domingo passado eu falei para minha mulher, bora, é com você. Olha, minha mulher deu um sorriso.
Eu tive com a minha mulher o que eu nunca tive. Eu falei, quanto tempo perdido, hein, rapaz? Tanto com a mãe, uma coisa que a mãe não pode mais dar. A mãe não dá as coisas que a mulher não tem jeito. É melhor ficar com a mulher. Cada um no seu lugar, né? Não pode abandonar os pais, tem que honrar. Mas nós vamos entender isso melhor mais para frente. Então tem que o deixar emocional, constrói esse vínculo marido e mulher. Casou, o mais importante é a sua esposa. Presta atenção, gente, não tem que abandonar os pais. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? A minha mãe tem 91 anos, está com princípio de Alzheimer. Eu vou lá todos os dias, porque Deus me deu o privilégio, mesmo sendo esposa de pastor, depois de mais de 20 anos de ministério, morar na cidade que a minha mãe mora. Exato. Bem porque o Senhor sabia que ela ia precisar desse auxílio. Todos os dias eu passo a casa da minha mãe cedinho. E ela me liga à tarde. Você faz dias que não vem. Eu falo, sério, mãe? Sério, minha filha? Eu estou abandonada. Ela está com o princípio de Alzheimer. Eu fui lá na sexta-feira e falei, mãe, estou indo para os Estados Unidos. Isso é longe. Eu falei, é mesmo. Vou ficar uns dias sem aparecer. Mas se eu chegar lá, eu vou chegar domingo. Eu chego muito tarde da noite, eles dormem cedo. Segunda de manhã eu estou lá. Para ela, eu estive ontem lá. Essa é uma vantagem. Alzheimer tem umas vantagens. Briga com meu pai. E aí ela fala, teu pai está tão bonzinho. Eu falo, olha, está vendo? O Senhor é bom. O Alzheimer, ela já não lembra que brigou com ele. Meu pai já teve 4 infartos, esses dias passou mal. Aí eu falei, mãe, papai foi ao hospital. Fazer o quê? Mãe, ele teve um pré-infarto. Ele nem sofre do coração, olha que bênção. É bom que a gente esquece as coisas ruins, né? O pior é que esquece as boas também. Deixar emocional é importante, você precisa cuidar disso. Aí depois que deixa, se une. A união, presta atenção, isso tem muito casamento que fica ruim, porque acha que a gente tem que gostar de tudo. O que eu gosto tem que gostar. Eu gosto de preto, tem que gostar de preto. Eu gosto de branco, tem que gostar de branco. Eu gosto de vermelho, tem que gostar de vermelho. Não tem, não. Não tem que ser igualzinho assim, não. Não é isso que vai unir o casamento. Eu gosto de feijão, tu tem que gostar de feijão. Não. Não são preferências. Não são gosto que tem que ser igual, não. O que tem que unir o indivíduo, o que tem que unir o casal, são as ideias e os propósitos de vida. Quando você tem propósito semelhante, quando os dois caminham na mesma direção, funciona. Mesmo um gostando de bola, outro gostando de sapato, outro gostando de bolsa, outro gostando de bicicleta, não importa o que gosta. Mas os propósitos, não é o gosto, é o propósito. São as ideias. O que você pensa sobre o futuro? Tem que ser semelhante ao que eu penso. O que você pensa para a vida? O que você pensa com relação à educação dos nossos filhos? Eu penso que eles têm que se educar sozinhos. Ao Deus dará. Não, eu acho que eu tenho que... Isso dá conflito. Tem que alinhar. Ideias e propósitos têm que estar semelhantes. Se isso estiver assim, aí é conflito. É conflito, é conflito, é conflito. E sabe que às vezes a gente até concorda com o outro, mas não assume para não dar... essa palavra é boa. Para não dar o braço a torcer. Falei, eu até acho que ele está pensando direito mesmo. Mas vai, eu vou ficar... Não concordo. Não, deixa assim mesmo. Vou te contar, viu? Isso é burrice. O outro está certo, o outro está funcionando e você não, só para não... Quer isso? Não, assume, rapaz, fala, realmente você está certo. E é um privilégio meu, porque casei com um homem inteligente. Gostei de ver. Quando você desfaz do outro, você desfaz de você, porque a escolha foi sua. Você não soube escolher direito. É o que me disse um casal, fui fazer uma palestra em Portugal, quando terminou... podia ser em Portugal mesmo. Quando terminou a palestra, uma senhora me pegou lá no final e falou assim, doutora, me ajude, eu sou casada há 5 anos. E o meu marido, olha, eu não sei, não amo mais. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele é tão miudinho, tão franzino, tão magrinho, tão assim, pequenininho. E eu perdi o interesse. Aí eu olhei para ela e falei, e quantos anos? 5 anos de casada? Desde que ano ele começou a ficar miúdo, magrinho, fininho? Não, ele já era assim. Eu digo, e você não viu isso antes, não?
O que foi que aconteceu que você só está vendo isso de agora? Ele diminuiu a radioatividade, minguou o cara, sei lá o que foi isso. Eu não entendi qual é o esquema. Então, a pessoa não presta atenção, faz as coisas e depois fica humilhando o outro. Foi sua escolha, eu falei para ela. Você foi obrigada a casar, puseram um revólver na sua cabeça. Ninguém fez isso, né? Foi escolha. Então, valorize sua escolha. Eu sinceramente valorizo a minha. Mesmo diante dos defeitos que ele tem. Porque ele não é perfeito, ele é quase perfeito. Quase. Mas diz a palavra do Senhor que quase salvo é totalmente perdido. Tem os defeitos dele, mas tem muitas qualidades. Se apegue a elas. Pare de ficar só criticando e apontando os defeitos. A escolha foi sua. Então você é meio incompetente. Não soube escolher direito. Preste atenção ao serviço. Valorize, ué. Foi minha escolha. O marido foi minha escolha. Então, preste atenção. Eu não casei obrigada. Ele pediu, eu aceitei. Então, agora deixa eu me valorizar. O cara é bom. Foi eu que escolhi. Tem que valorizar isso. União de ideias, união de propósitos. Pense nisso, estabeleça, sente junto. Quais serão os nossos propósitos nos próximos 5 anos? Quais serão os nossos propósitos? Vamos educar os nossos filhos, vamos alinhados. Depois disso, vamos fazer o quê? Precisa saber. Precisa saber disso. O casal tem que... Isso é ideal fazer antes de casar, mas a maioria não faz, porque não faz a faculdade aquela de casamento, conforme nós falamos no início. Então, a gente tem que aprender durante a vida e tentar arrumar isso e consertar. Aí sim, uma só carne. Eita, a juventude hoje inverte essa pirâmide. Começa logo uma só carne. Para testar. Aí já se relaciona sexualmente para ver se dá certo, ver se gosta. Só tem um jeito de não gostar. Aí se relaciona sexualmente. Ponto, já fizemos o que não devia, né? Então agora bora para casa de papai e mamãe, porque não temos condição de manter, nós bora. Aí vai tudo para casa de papai e mamãe e fica lá. E papai e mamãe ficam apoiando esse serviço. Cúmplice. O Senhor vai pedir conta disso. Só estou avisando, quem avisa, amigo é. Papai e mamãe têm responsabilidade, não com a atitude do filho, mas no acobertamento. Mas não tem jeito. Me disse uma mãe outro dia, uma palestra para universitária, eu não sei o que aquela mãe estava no meio fazendo. Mas ela veio falar comigo no final. Você acha errado? Meu filho, minha filha e o namorado estão vivendo juntos. Eles vão casar. Falei, que bom que vão casar. Por que estão vivendo juntos? Porque a senhora sabe, né? É muito difícil hoje segurar. Então, eu fecho os olhos. Eu falei, mantenha fechado mesmo. Eu falei, mas a senhora não conhece a palavra de Deus? O que está acontecendo? Mas eles são jovens, olha, eles vão casar, porque não pode casar agora, Dilene. Porque estão terminando de pagar a faculdade, não tem condição de pagar a faculdade, é a gente que paga a faculdade. Então deixa eles assim, porque é garantia que eles vão casar. Olha nós tapando o sol com a peneira. Burlando as regras divinas para ficar conveniente para a gente. Eu falei, se vão casar, é certo que vão casar, por que é que não pode esperar mais um pouquinho? Porque a pressão é grande. Que pressão? Quem está pressionando? O diabo? Vai ser a pressão o resto da vida. Não vai aliviar, não, até o Senhor Jesus Cristo voltar. Veja como as coisas vão ficando complicadas. E os pais vão entrando na onda. Não pode, não. Uma só carne é depois que passa pelo deixar e que passa pelo unir. E vocês querem que eu dê a melhor das notícias? Se você deixa geograficamente, financeiramente, emocionalmente, se une propósito e ideia, não tem como dar errado uma só carne. A sexualidade fica perfeita. Perfeita, porque você seguiu a ordem que Deus mandou. Sabe por que a sexualidade fica ruim? Porque não há união de propósito direito, não há união de ideias. Então também não dá certo na cama. Tá bom? Não dá. Sabe por que não dá certo aqui? Porque não deixa emocionalmente o vínculo com pai e mãe. Aí a cama não dá defeito. Não vai dar certo. Não vai. A gente quer que dê certo uma coisa. Sabe como é que é? Igual criança que pega aqueles jogos de montar, tipo quebra-cabeça, e pega uma peça que não encaixa e fica forçando a peça. Não, mas eu quero botar aqui. Mas não é a peça, mas vai entrar. Não entra, não tem jeito. Às vezes a gente faz isso também. Deus diz, faz desse jeito. A gente faz do jeito contrário e quer que encaixe todo jeito. Não consegue. É energia desperdiçada. Esforço jogado no lixo.
Faz na ordem certa que Deus mandou fazer. Porque se Ele mandou fazer, é garantia. Os benditos telefones que eu botei para carga de 16 horas, tem sobrevida de 8 anos. Estão lá funcionando. Entendeu? Porque eu li o manual e fiz conforme o fabricante disse que tinha que fazer. Faça conforme o fabricante diz, que não vai dar erro. Não dá erro. Terceira e importante regra e última. Falei que hoje eu ia falar menos. 5 minutos menos é menos, né, pastor? Olha lá. Defina os papéis. Gente, hoje nós vivemos numa completa confusão de papéis. A sociedade hoje não se importa com isso, mas a gente precisa cumprir a regra divina. E Deus é claro. Está lá, em Efésios 5:33. Cada um, se referindo ao homem, ame a própria esposa como a si mesmo. A pergunta é: você ama sua esposa como você ama você mesmo? Você faz isso? Você tem amor por essa mulher que Deus te deu? Como você ama você mesmo? Sabe o que é isso? Sabe o que é amar a esposa como ama a si mesmo? É estar disposto a um assaltante enfiar o revólver na sua cabeça e falar: você vem comigo ou sua esposa? E você fala: deixa ela, eu vou. Nem conto para sua esposa a sua resposta, mas pense agora, você faria isso? Qual é a graça? Se a sua resposta é não, você não está cumprindo o princípio divino. Não está. Lamento, não está cumprindo. E não é um contrato que você fez comigo, é uma ordem de Deus. E por isso muitas mulheres não respeitam seus maridos, porque olha na sequência, ele diz: e a esposa respeite ao marido. É impossível uma mulher não respeitar o seu homem se ele é capaz de entregar a sua vida por ela. Ela respeita. Respeita para valer. Então, peraí, Direne. Então, ele tem que amar para poder respeitar? É a ordem que o Senhor deu. Deus deu. Ele é o cabeça da mulher. Por isso, como cabeça da mulher, chefe da família, sacerdote do lar, ele tem que ter a iniciativa para isso. E ela responde a essa iniciativa com respeito. Sabe o que eu acho bacana? Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus dizendo: mulheres, amem seus maridos. Não tem. Não existe. Essa ordem Deus não dá. Então as mulheres não precisam amar? É porque quando uma mulher é amada, a sua resposta de amor é natural. É natural. Então Deus, o Criador, fabricante, ele sabe qual é o ponto principal. A dificuldade da mulher não é amar o marido quando é amada. A dificuldade da mulher é o quê? É respeitar. Porque quando ela não é amada, e aí o Senhor não diz assim, ó: se ele não te amar, então você está livre de respeitar. Cada um tem que cumprir o seu papel. E aí quando ele não ama ela como a si mesmo, ela tem dificuldade de quê? De respeitar. Tem muita dificuldade de respeitar. Porque ela não é amada. Como você respeita alguém que não ama você? Que você não é prioridade para ele? É complicado. Você é o sacerdote do lar. Você sabe o que significa sacerdote? Você sabe que o Senhor Deus diz na sua palavra revelada, ele diz assim, que todos os dias o sacerdote levava um sacrifício para perdão do pecado do povo. E ele compara o pai, o homem, como o sacerdote. E ele diz assim: todos os dias o pai deveria levar a Deus os pecados de sua família. E Deus perdoaria, porque é responsabilidade dele. Quando eu li isso, já faz alguns anos, eu tenho o hábito de, nos nossos cultos à noite, pedir sempre que a oração seja do meu marido.
Falo, amor, você é o sacerdote, é hora de pedir perdão a Deus por todos nós. Porque isso tem poder, Deus deu esse poder para o homem. Não precisa ser pastor para fazer isso. Ele diz que é o homem, que é o marido, que é o cabeça da família que é responsável por isso. Eu costumo fazer uma ilustração, não tenho nenhuma cadeira aqui, mas vocês sabem o que é uma cadeira. E o casamento é assim, ó, uma cadeira, só tem uma cadeira no casamento. E a posição é um espaço sentado e um espaço em pé. Se um senta, o outro precisa ficar de pé, porque só tem uma cadeira. Então, se o homem se sentar, quem vai ficar de pé? Então, a mulher fica no papel de liderança. Bastou o homem sentar, ela automaticamente, por estar de pé, ela tem que levar as coisas. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a mulher seja submissa. Submissão não é subserviência. Diferente. Eu gosto de fazer uma comparação assim, ó, toda grande empresa tem um gerente. Certo ou errado? Se não for o dono, um responsável de muita confiança, não é assim? Então, o dono está cuidando da sua própria empresa. Ele tem lá um funcionário que está na linha de produção. Suponhamos que faz um tubo de pasta de dente, a empresa dele. E aí, na linha de produção, a boca do tubo de pasta de dente é muito grande. E quando vai espremer, perde muita pasta. Então, quem está lá vem para ele e fala, oh, patrão, o senhor que é o dono da empresa, nós estamos tendo muito prejuízo, porque quando aperta lá, sai muito. A empresa é minha, não se mete. Mas nós estamos tendo prejuízo, ó, o faturamento esse mês caiu por conta desse. O prejuízo é meu, o que você está se metendo? Deixa eu sofrer, deixa. O que você diria desse administrador? Hã? Péssimo, estúpido, irresponsável. Tem uma palavra boa que eu não achei ainda aqui. Sabe nada, incompetente. Sem noção. Tem uma que eu gosto que não apareceu. Se não sair, eu vou falar. Burro. O cara está perdendo dinheiro todo mês. O funcionário vem lá dizer para ele, está perdendo, estou ali lhe avisando, qual é o problema? É só corrigir, diminuir a boca, e aí vai dar certo. Quem manda sou eu, a empresa é minha, deixa o prejuízo. É tudo de ruim um cara desse, não tem sucesso, não vai para lugar nenhum. O que acontece quando esse é o chefe da família e a esposa fala, meu amor, querido, lindo, eu acho que a gente precisava fazer assim, deixa comigo, eu sou o homem dessa casa. O que você pensa? Entendeu? Mais ou menos aí a mesma coisa, você entendeu? Preciso desenhar. Né? É parceria, gente. É parceria. Tem que cuidar com isso no relacionamento. As definições de papéis, você é o cabeça, os dois trabalham, os dois ganham, porque a vida hoje ficou complicada. Mas tem que definir, um é o chefe não é o que manda. Quando eu estou falando isso, às vezes o marido faz assim, está escutando? Eu que mando. Se você está precisando avisar a tua mulher quem manda é você está fraquinho. Porque quem é o líder não precisa dizer? Não precisa dizer que é, não. Você bate o olho na igreja, você sabe quem é o líder. Sabe ou não sabe? Você sabe. Sábado eu estava sentada aqui, eu não estou vendo ele aqui hoje, mas tinha um rapaz fazendo um negócio da oferta aqui. Vocês lembram quem era ele? Marquinhos, o nome dele, pastor. Ele estava fazendo o apelo da oferta. Eu estava sentada aqui e eu pensei comigo, esse cara deve ser o tesoureiro da igreja. O jeito que ele estava falando, trouxe até Marlon Brando, botou ali, então o cara estava apelando. Não era um membro comum. Eu sentada ali pensei, esse cara deve ser o tesoureiro, que ele está jogando duro aí para o apelo. Aí eu perguntei para quem estava do lado, é o tesoureiro? Não. Aí em ato contínuo ele falou, como diretor de mordomia. Eu falei, eu sabia. Eu sabia que ele era um líder, porque só um responsável por alguma coisa fala daquele jeito. Porque quem não tem nada a ver com isso ia falar bem, bonito, mas não ia fazer, sabe? Negócio interessado no que está fazendo. Entendeu? Assim que funciona a definição de papéis. Você é o líder. O líder não tem que mandar, mas tem que administrar. Tem que administrar. E muito cuidado. Olhe bem para mim. Veja se eu sou uma mulher assim. De aceitar fácil qualquer coisa. Eu luto pelas minhas ideias. E às vezes o meu marido fala uma coisa e fala, amorzinho, acho que é assim, assim. Não, é assim. E em alguns momentos eu sei que eu estou com a razão.
Mas o Senhor Deus deixa claro que Ele é o cabeça. Eu falo, beleza, vamos fazer como você está falando, tranquilo. E até aí algumas vão muito bem. Aí às vezes faz e não dá muito certo. Às vezes também, como eu digo, ele passa para o meu lado e também às vezes não dá certo. Mas quando não dá certo dele, tem algumas mulheres que agem assim. Eu falei, eu disse que não ia dar. Ah, eu sabia. Você não liga porque eu falo. Agora tá aí, ó. Mas eu sabia. Ai, minha gente, né, te vira agora, quero ver. Ué, que sociedade doida é essa? Sociedade é um negócio que, se der prejuízo, dá para quantos? Os dois perdem. Então, às vezes, eu digo para o meu marido, ele insiste nos negócios lá, e eu digo, bora. Aí dá errado. Aí ele já me olha assim, porque ele não é burro, ele é inteligentíssimo, meu marido. Ele sabe que ele... Mas eu arregaço as mangas e vou para cima, assim, com tudo para ajudar. Porque se der prejuízo para valer, vai bater em mim do mesmo jeito o prejuízo. Então, se não fez como eu havia sugerido e deu errado, eu arregaço as mangas e ajudo. Porque é a melhor alternativa que nós temos. Correr para resolver antes que se prejudique mais. E isso se perde nos casamentos hoje. Porque entra uma concorrência, um jogo de braço. Deu errado, então agora você. Vai lá, limpa aí que eu quero ver. Eu sabia. E os dois perdendo. É ridículo. Mas isso acontece. Por quê? Porque você não compreende a definição dos papéis segundo o Senhor Jesus passa para você. Você tem que entender isso. Entender esse propósito do Senhor. Olha lá. Lar Adventista, página 106. Nem o marido, nem a mulher deve buscar. Não é incrível? Eu acho bárbaro, porque a gente tem a ideia de que se a mulher tem que ser submissa, o marido é o dominador. Aí o Senhor esclarece, presta atenção. A mulher é submissa, o homem é o cabeça, mas nenhum dos dois deve dominar. Porque não é o gerente que domina. O gerente ouve e toma uma decisão partilhada, ouvindo os seus liderados. É assim que sai uma decisão de uma empresa. E não arbitrariamente. Ok? Isso é muito importante. Nenhum dos dois pode buscar dominar. As coisas precisam ser conversadas. Lembre-se de quando você começa a gritar, é porque os seus argumentos se enfraqueceram tanto que não resta alternativa para você. Só o grito. Então, se o seu marido começa a gritar, comece a orar. Fala, Senhor, este homem não tem mais um argumento diante do que está acontecendo. Por isso perdeu a cabeça. E vice-versa. Se a mulher começa... Senhor, esta mulher não sabe o que faz. Não tem argumentos mais. Por isso precisa gritar. Ok? O grito é a falta de argumento. Enquanto você tem argumento, a conversa. Enquanto se argumenta, é possível diálogo. Vou falando o que eu penso. O outro fala o que pensa. Eu falo o que penso, falo o que penso. Quando acabam os argumentos, eu não sei mais o que dizer, estou perdendo, eu não sei, eu vou perder. Entra um apavoramento. Acabou o argumento, entra apavoramento. E aí eu começo a alterar a voz, aí eu começo a ficar nervoso, porque eu vou perder. Pânico. E aí eu tenho que gritar, fazer escândalo, derrubar coisa, quebrar prato, bater pó, chutar lixo, chutar o cachorro. E aí eu vou fazendo os movimentos todos, porque não sei mais como falar. Então, o comportamento vai agindo. Uma das noites nós vamos falar muito sobre amadurecimento e a maturidade e a imaturidade e as dificuldades disso dentro da família. Para nos ajudar a crescer nesse aspecto. Olha lá, 107, Lar Adventista, eu estou finalizando. Não procureis obrigar o outro a proceder como desejais. Não, tem que fazer como eu gosto, como eu quero. Eu quero assim, eu sei que assim é o melhor. Não obrigue o outro a fazer o que você quer. Respeite. Manifestações de vontade própria destroem a paz e a felicidade no lar. Uau. Manifestações da vontade própria destroem a paz. Necessidade de controlar o outro para o outro fazer o que eu quero destrói a paz. O outro não é um objeto do meu uso. Não é. O outro é um outro indivíduo, é uma pessoa com vontade própria. Eu preciso aprender a respeitar isso. Do contrário, a família não vai funcionar.
Isso não só o casal, isso em relação aos filhos. Os filhos chegam na adolescência, precisam ser mais ouvidos, respeitados. Precisa discutir, conversar com eles. Não pode delegar as ordens, imprimir, obrigá-los a fazer funcionar. Precisa ter cuidado com isso. E se já são crescidos e donos do próprio nariz, acabou. Pai e mãe não tem que legislar sobre eles. Mas eu não concordo. Fecha a boca e ore. Já está grandinho, já casou. Eles têm que saber o que vão fazer. Eles têm que saber. Por isso eles têm que ter o espaço dele. Porque se eles vêm para o seu espaço, você exige as regras. Dentro do meu espaço, quem manda sou eu. Dentro do espaço de vocês, vocês criam as próprias regras. Entenderam por que cada um tem que ter o seu espaço? Porque se estiver no espaço do outro, quem manda é o dono do espaço. Não tem como negociar isso. Muito cuidado com isso, meus queridos. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe você e sua família. Não importa se você já é casado há muitos anos e você ouviu essas regras e disse, nossa, a gente precisa arrumar algumas coisas. Comece a arrumar. Comece a arrumar de agora. Não tem prazo isso. Começamos errado, estamos fazendo... É agora a hora de botar as coisas no lugar e daqui para frente buscar a felicidade, a harmonia familiar. Isso que é muito importante e fundamental. E eu espero que o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, estenda a mão sobre você e a sua casa. E conceda graça, poder, sabedoria, amor, paz sobre a sua família. E ela possa valer muito mais do que todos os sermões que se possam pregar. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do Evangelho do que todos os sermões que se possam pregar. Que a sua família seja essa família poderosa na mensagem que expressa através da vida de vocês e dos vossos filhos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos levantar para falarmos com o nosso Deus. Grande Deus e poderoso Pai, foi muito bom estarmos mais uma vez em Tua presença. Aqui, Senhor, sentimos que o Teu Espírito nos trouxe algumas mensagens especiais. Sabemos que somos muito falhos, às vezes não temos condições de mudar algumas coisas, mas Tu és um Deus poderoso, grandioso, sábio. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Queremos acertar, Senhor. Às vezes temos algumas impossibilidades emocionais para fazer as mudanças necessárias. Mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E é confiados no poder do eterno que nós nos colocamos em Tua presença nesta hora, perante o Teu trono de graça, orando por milagres em nossa vida. Que possamos ser infinitamente abençoados pelo Teu poder. E que as mudanças necessárias possam ser efetivadas para a honra e glória do Teu poderoso nome. Cuida de cada um, concedendo um sono reparador, um descanso e amanhã um despertar com vida para o reinício das atividades. Permanece conosco e permite que a Tua obra se faça em cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém.